Olá, senhores, bora para uma questãozinha de magnetismo. Olha só, a figura a seguir representa as linhas de força do campo magnético de um ímã. X, Y, Z e W são pontos desse campo. Determine em qual desses pontos a agulha de uma bússola ficaria em relação ao ímã na seguinte posição. Então, olha só que bacana. A gente precisa lembrar aqui que essas linhas aqui são as linhas do campo magnético, certo? As linhas de força do campo magnético. E que o campo magnético, ele sempre tem a mesma direção, no caso a direção tangente, né, tangenciando essa linha de força, e o sentido da linha de força. Então, um exemplo, se você tivesse que desenhar o campo magnético aqui no ponto W, você ia desenhar uma linha tangente ao ponto W, e apontando para o mesmo sentido que a linha de força. Se fosse no ponto X, você ia desenhar uma linha tangente ao ponto X, e o sentido da linha de força. Aqui no ponto Z, uma linha tangente ao ponto Z e o sentido dela, que agora é para dentro, né? Apontando para o sul aí do nosso ímã. Então é dessa forma que a gente desenha o vetor campo magnético em cada ponto referente às linhas de força de campo na região. Bom, a agulha de uma bússola, senhores, ela se orienta de acordo com o vetor campo magnético resultante na região. No caso aqui, considerando apenas o campo magnético de cima, essa agulha ela vai se orientar de acordo com esses vetores campo magnético, ou seja, sempre tangente, certo? E com o mesmo sentido da linha de força. Pião, mas quem aponta para onde? Bom, aqui, meninos, o polo norte, o coisinho vermelho, a pontinha vermelha, ela indicaria o polo norte para nós dessa agulha, tá? E o segmento azul, lá, a pontinha azul, indicaria para nós o polo sul desse ímã, né, dessa agulha magnetizada. Então, aqui para nós, a gente sempre vai considerar que essa parte vermelha, ela é a setinha do teu campo magnético, tá? Então, a parte vermelha da agulha, ela sempre aponta para onde a linha de força está apontando. Ou seja, se a gente tirar a bússola daqui e levar para lá, obviamente eu vou trazer só a agulha, tal. Eu vou começar lá pelo ponto Z. Olha só, a agulha da bússola, ela vai apontar numa direção tangente à linha de força, com a linha vermelha, ó, a pontinha vermelha, perdão, apontando para o mesmo sentido que a nossa linha de força. Então aqui, ó, como essa linha de força está indicando que ele passa nesse ponto apontando para a direita, a nossa agulha vai ficar tangente a essa linha de força e também com a parte vermelha apontando para a direita, certo? Se eu colocasse agora essa bússola no ponto X, como é que ele atualizou? Agora foi. Se eu colocasse ela no ponto X, como o ponto X as linhas já desceram um pouquinho, essa agulha ficaria um pouquinho mais torta, apontando para onde estão apontando as linhas de força. E assim por diante, né? Ó. Se a gente chegasse aqui no ponto Z, perceba que o ponto Z fez uma curva aqui para nós, ó. Então agora ele estaria tangente a esse ponto Z e apontando para o sul daquele ímã, né? O polo norte se atraindo para o polo sul. Mas percebo que em nenhum desses pontos, nem X, nem Z e nem W, a gente conseguiu simular a situação da agulha estando vertical com a parte vermelha para baixo. Porém, temos o ponto Y para analisar ainda, né? Vamos ver o que acontece no ponto Y. Olha que bonitinho, ó. Quando você traz a agulha no ponto Y, ela vai se orientar de acordo com a linha de força na região, tangente ao ponto, e no mesmo sentido da linha de força. Percebo que aqui agora a linha de força passa nesse ponto apontando para baixo, e a nossa agulha vai ter a parte vermelha apontando para o mesmo lado, confirmando para nós, então, que o ponto onde a agulha vai ter aquele formato é quando a gente colocar a nossa bússola no nosso ponto Y. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.